Deixa eu mostrar para você. Sabe, gente, eu acho que nós temos que ter um posicionamento. Esse posicionamento não é de afronta, não é um posicionamento para a gente brigar com ninguém, para a gente discutir com ninguém. Mas se tem uma coisa que nós temos que valorizar, são os direitos que foram conquistados, tá? Nós temos que valorizar os direitos que foram conquistados. Porque esses direitos foram conquistados a duras penas. Muita gente pagou um preço para que a gente pudesse ter o direito que a gente tem hoje, tá? Então, olha só, veja se isso daqui não é uma coisa para a gente se preocupar, para a gente orar e para a gente pensar em algo que tem que ser feito, tá? Decreto número 40598, de 18 de maio de 2020, do excelentíssimo senhor governador Belivaldo. Artigo 2º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas em todo o território do estado de Sergipe por tempo indeterminado. Essa é a questão. Por tempo indeterminado. A proibição de realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, shows, salas de cinemas, congressos, plenárias, eventos desportivos, apresentações teatrais, festas em casas noturnas e similares, visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins. Missas, cultos e rituais de qualquer credo ou religião. Eu quero que você já comece a entender o seguinte: olha em que pacote a igreja está. A igreja está no mesmo pacote aqui, ó, de sala de cinemas, de eventos desportivos. É nesse pacote que a igreja está incluída. Muito bem. Então está dizendo que está proibida a realização de eventos dessas naturezas aqui por tempo indeterminado. Muito bem. Esse é o artigo 2º. Aí quando chega no artigo 3º, tá? Artigo 3º, deixa eu ver se eu encontro rápido aqui para ler para você. Eita. Ai, onde é que está o que eu quero mostrar? Eu tinha deixado certinho para vocês. Mas vocês vão entender o que é que me preocupa. Nesse outro aqui, tem uma data. Tá? Artigo 3º. Até o dia 25 de maio, dia 25, hoje é dia que é hoje? 21, hoje é 21. Até o dia 25 de maio de 2020, permanecem suspensas as atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, aí incluindo o comércio em geral, academias, shopping centers, galerias, boutiques, clubes, boates, casas de espetáculos, salão de beleza, clínicas de estética, somente sendo permitidas as seguintes atividades tidas por essenciais. Aí vem aqui dizendo outras que são essenciais e essas podem funcionar. Mas até o dia 25 permanece suspensa. Quer dizer, essas aqui têm data. A boate sabe que dia 25 pode acontecer dela ser liberada para funcionar. De alguma forma. Mas a igreja, ela está no item que diz que é por tempo indeterminado. Você consegue perceber que é, no mínimo, estranho isso? Eu sei que muitas pessoas estão me interpretando mal nisso que eu estou falando. Alguns acham que eu estou querendo brigar, discutir. Não. Eu só queria que a igreja fosse respeitada. E uma coisa que eu quero deixar claro, eu sei que tem muitas pessoas da imprensa que me assistem agora, jornalistas, repórteres. Por favor, me ajudem a divulgar a coisa do jeito correto. A Igreja do Evangelho Quadrangular e muitas outras igrejas com pastores com os quais eu tenho conversado
Nós não estamos querendo que a igreja seja aberta amanhã ou a semana que vem. Não é isso. A nossa questão não está na reabertura da igreja imediatamente. Nós temos juízo. Nós sabemos o que está acontecendo. Ainda que tem coisas estranhas, né? Às vezes estados vizinhos que têm uma morte absurda e no outro estado não tem, mas enfim, é outra história. Mas nós temos juízo e responsabilidade. Então a questão não é a abertura. Fiquei tão magoado, tão triste, quando eu vi gente que nos conhece, gente cristã da área da imprensa, escrevendo lá que pastores estavam preocupados em reabrir igreja por causa de dízimo e oferta. Graças a Deus, a nossa igreja tem um povo fiel. As pessoas continuam devolvendo seus dízimos, fazendo suas ofertas, sabe? Alguns levando lá na igreja e outros depositando nas contas da igreja. A nossa preocupação não é essa, não. A nossa preocupação é de olhar para trás e perceber o seguinte: durante todo esse tempo, será que as autoridades do nosso Estado, durante todo esse tempo, não conseguiram reconhecer a igreja como uma atividade essencial ao Estado? Será que acham que a gente está ali brincando? Será que continuam achando, como no passado, que cristão é um bando de doido? Que acha que nós não temos juízo, que nós somos incoerentes? Meu Deus, até quando vão olhar para o povo de Deus dessa forma? Eu acho que eu tenho uma resposta. Até quando a gente deixar que seja assim? Até quando a gente ficar calado e não falar o que eu estou falando aqui agora? Gente, eu vou repetir. A questão não é a igreja ser reaberta. A questão é a forma como a igreja está sendo tratada. Quer dizer que até o dia 25 de maio de 2020 permanecem suspensas, e aí mostra as atividades que ficam suspensas até 25. Quer dizer que existe a possibilidade de que a partir do dia 25 volte a funcionar. Existe essa esperança. Inclusive para clubes, boates, são serviços essenciais? São atividades essenciais? Boate é uma atividade essencial. Casas de espetáculos, isso é uma atividade essencial. E a igreja? A igreja. A igreja dando assistência o tempo todo. Gente, nós atendemos pessoas o tempo todo. Todos os dias e o dia todo. Seja por telefonema, seja por mensagens, de gente falando que está querendo tirar a vida. Sabe? E outras. A igreja não existe para atender só os crentes, não. Isso aqui é o trabalho para a sociedade, é de forma geral. Aliás, eu atendo muito mais gente fora da igreja do que gente da igreja. O tempo todo. Sabe? Fazendo campanhas. Ajudamos asilos agora, recentemente. Fomos fazer visita em um dos asilos. É de cortar o coração o relatório que trouxeram para mim, dos idosos que estão lá. São idosos que são abandonados pela família. Estão lá largados. E nesse asilo disseram assim, olha, aqui uma caixa de fósforo será muito bem-vinda como doação. Achei lindo isso. Então a gente está trabalhando para ajudar o pessoal nesse asilo. Levando mantimento, levando fraldas geriátricas, não é? Poxa, a igreja está trabalhando o tempo todo. E a gente é tratado dessa forma. Então, o que acontece? É alguma coisa de ordem pessoal? Porque é o que parece. Colocar a igreja, sabe, nessa condição de não perceber a atividade essencial. Quando você olha para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, foi sancionada uma lei. Nessa lei está vedada o fechamento de igrejas e templos de qualquer credo em tempo de calamidade pública, já que os reconhecem como de atividade essencial, principalmente num momento como esse. Num momento como esse, a igreja poderia estar somando muito mais. A igreja poderia estar ajudando muito mais. Mas como? Se nós somos colocados de lado, somos vistos, sei lá como o quê, como loucos, como malucos. Para mim, o triste é que esse é o momento que faz a gente olhar para trás e perceber que tudo que a igreja vem fazendo durante todo esse tempo, então não é percebido. É como se fosse uma coisa qualquer.
Oh, meu Deus! Que Deus tenha misericórdia, misericórdia das autoridades. E aqui eu incluo também que isso vem como decreto do governo e a prefeitura vai sempre pelo mesmo caminho. A prefeitura de Aracaju, ela tem seguido as mesmas orientações. E ela teria sim autoridade, isso já foi declarado, ela tem autoridade para fazer o seu próprio decreto, sua própria interpretação. Mas não, está seguindo tudo o que o governo do estado tem falado. Então, vai aqui a minha manifestação de tristeza, tristeza, com a atitude do nosso governador e do nosso prefeito. Com todo o carinho que eu tenho pelo prefeito Edivaldo, mas vai aqui a minha manifestação de tristeza, tristeza em ver a forma como as igrejas estão sendo tratadas. Gostaria muito que eles pudessem rever isso. Vou repetir, não adianta depois o governador vir falar assim, mas sabe quantos leitos de UTI nós temos? Olha, vocês estão querendo reabrir, isso é irresponsável. Eu não estou falando que quero reabrir. Eu não estou falando que eu quero reabrir a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu queria o respeito de olhar e ver a igreja sendo percebida como atividade essencial. A igreja fechada por tempo indeterminado e as boates com a esperança de reabrir depois do dia 25. Quer dizer que a gente tem que ver isso e ficar calado? Tem que olhar isso como normal? Não é normal, gente. Tem alguma coisa acontecendo. E para quem tem entendimento de ordem espiritual, sabe que é hora da gente orar. É hora da gente bater o joelho no chão e clamar. Clamar pelo nosso estado. Porque a gente sabe muito bem quais são as consequências espirituais quando as autoridades não conseguem reconhecer as coisas de Deus como essenciais. Infelizmente. Então, fica aqui a minha palavra, meu pedido de oração a todo o povo de Deus. A todo o povo de Deus, independente da sua religião, do seu credo religioso, eu convido você a orar, a clamar, porque isso, infelizmente, sabe a mosca que eu falei? Isso às vezes pode parecer uma coisa pequena. Nossa, pastor, mas você é tão pequeno, você está discutindo por isso? Isso que parece ser pequeno não é não. Isso demonstra qual é a visão que as autoridades da nossa cidade e do nosso estado têm a respeito do povo de Deus, a respeito do povo cristão evangélico, especificamente. E, obviamente, também da própria Igreja Católica, mas estes eu acho que são sempre bem assistidos, porque numa das lives do governador, ele mesmo disse que falava constantemente com o arcebispo, né? Mas eu só me lembro de ter recebido a visita do governador do estado em ocasião de eleição no meu gabinete. Mas um culto da igreja nunca recebi. Nunca tivemos esse privilégio e essa oportunidade. Aliás, convites aconteceram em ocasiões especiais. Mas, enfim, eu peço que vocês orem, porque o que está acontecendo é mais sério do que parece. É só vocês observarem outros estados e vocês vão perceber que em outros estados o tratamento que tem sido dado às igrejas é um tratamento de parceria, de reconhecimento da igreja como um serviço, uma atividade essencial. Mais do que nunca, eu convoco o nosso povo a postar nas redes sociais aí. Igreja, lugar essencial. Igreja, lugar essencial. Poste também aí, somos igreja, somos igreja. Essa é a nossa maneira. Não é brigar, não é ofender ninguém, mas queremos deixar claro que nós reconhecemos os nossos direitos, sabemos que temos os nossos direitos, e se for preciso, a gente vai buscá-los da maneira que nós não gostaríamos, de forma judicial. Se for preciso, é isso que nós vamos fazer. Mas os nossos direitos precisam ser respeitados.